Olha aí, pessoal, o senhor Fernando Haddad, ministro da Fazenda do Brasil, ministro da Fazenda do governo Lula, deve estar com os cabelos em pé com essas notícias aqui, com esses dados que foram apresentados recentemente pela Receita Federal. Olha só que coisa, né? Dados de hoje, dia 24 de outubro, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, porque eu não sou de dar notícias velhas, né? Só furo de reportagem, mas olha só. Então aqui a situação, a arrecadação, ou seja, quanto que o governo está roubando da sociedade, do setor produtivo da sociedade, a arrecadação caiu pelo quarto mês seguido aí, mais uma queda, então realmente um valor para o governo decepcionante e que vai frustrar os planos orçamentários e fiscais do governo Lula, não tenha dúvidas disso. Isso é bom ou ruim? Respondo já adiantando a questão, que eu vou desenvolver ao longo desse vídeo, que isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas como é que é? Eu, libertário, achando isso aqui ruim? Espera que eu já vou explicar essa situação e mostrar o meu ponto de vista para você. Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então aqui, os dados apresentados pela Receita Federal demonstram que houve uma queda real, então, na arrecadação do Brasil aqui, no mês de setembro, que é o mês que já está fechado, né, a questão da arrecadação e tudo mais, descontando a inflação, então, houve uma queda real de 0,34% na arrecadação de impostos, se levarmos em conta o mês de setembro do ano passado, durante o governo Bolsonaro, né? Ainda assim, é um caminhão de dinheiro, tá? Mais de 174 bilhões de reais arrecadados pelo Estado em apenas um mês, né? Então aí tem uma sequência já de 4 meses seguidos de queda real na arrecadação do país. Outros meses tiveram uma queda ainda maior, né? Essa aqui foi um pouco mais tímida, mas ainda assim uma queda, uma má notícia para o governo Lula. Em agosto, houve um recuo de 4,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior, e em julho uma queda de 4,2%, ou seja, continuou recuando, mas num ritmo um pouco menor, né? Então, acumulando os 9 primeiros meses deste ano, que já estão fechados, janeiro até setembro, temos aí uma arrecadação estatal de quase 1,7 trilhão de reais, o que representa uma queda real, então, em relação ao ano passado, de 0,78% aí, né? Olha só que situação para o governo, é claro, né? Em primeiro lugar, que eu vou frisar a questão que, de fato, o governo Bolsonaro, no ano passado, conforme os números apontam, conseguiu entregar no orçamento dele, né, nas questões fiscais, uma receita maior do que o atual governo, sendo que o Bolsonaro cortou impostos no ano passado. Você se lembra disso? O Bolsonaro cortou uma série de impostos e ainda assim a arrecadação foi maior. Meu Deus, como é que isso pode ser explicado? O que explica você reduzir a alíquota de impostos e ainda assim ter uma arrecadação maior? A questão da curva de Laffer, né? Ela indica que a partir de determinado percentual de impostos de carga tributária, de alíquota, o governo deixa de arrecadar, a arrecadação diminui, o governo aumenta a carga tributária e a arrecadação começa a cair, simplesmente porque as pessoas não querem mais contribuir com esse estado de coisas, trabalhar, se esforçar, empreender para o governo ficar tomando a maior parte dos seus ganhos. Então, com base nisso, eu acredito que o Brasil há algum tempo já está numa descendente da curva de Laffer, ou seja, um aumento de carga tributária sempre representando uma menor arrecadação. Bolsonaro reduziu a carga tributária e a arrecadação subiu. Isso aí, para mim, explica esse fenômeno, esse caso aí, né? Ainda assim, os dados não são desesperadores, né, para o governo federal, é claro. Obviamente, o governo sempre trabalha com um aumento da receita, com um aumento da arrecadação. Então, redução em relação a anos anteriores não é algo bem-vindo. Só que, ainda assim, esse setembro, que está 0,78% abaixo aí, aliás, né, esse aqui é o valor anual, 0,34% abaixo do mês de setembro do ano passado, este setembro de 2023 ainda é o segundo melhor da série histórica que começou lá atrás
em 1995, ou seja, né, tirando o ano de 2022, que foi o melhor então da série histórica, este mês de setembro está dando um show para o Estado, é claro, em matéria de arrecadação. Porém, conforme eu falei, o governo esperava que houvesse uma melhoria nesses dados, um ganho real na arrecadação, porque o governo Lula, você bem sabe, precisa de dinheiro aí de todas as formas, precisa encher os seus cofres para continuar tocando essa máquina da corrupção, essa máquina aí dos cargos públicos muito bem remunerados, empresas estatais cheias de indicados políticos, Petrobras dando prejuízo para cobrir preços subsidiados, um monte de ministérios, viagens para tudo quanto é lado, os luxos da Janja, empréstimos para a Argentina para derrotar o Javier Milei, enfim, toda essa gastança de dinheiro que o governo Lula sempre faz e que está fazendo agora de uma forma assim impressionante. Então, eles precisam de muito dinheiro, de uma arrecadação maior. Esses números aqui, sem dúvida alguma, estão frustrando muito as expectativas do governo Lula. Vamos responder então a questão que eu deixei em aberto no início deste vídeo. Isso é bom ou é ruim? Do ponto de vista libertário, claro que isso aqui é muito bom. É evidente que quanto menos dinheiro estiver na mão do Estado, melhor. Conforme eu mostrei, não é nada assim terrível para o governo, é o segundo melhor resultado da série histórica, então o governo está longe de não ter dinheiro, mas só de ter diminuído em relação ao ano passado é ótimo, né? O roubo está diminuindo, isso é algo sempre para ser louvado. Imposto é roubo, quanto menos o Estado nos roubar, melhor para todos nós, é uma coisa muito mais ética e é melhor para o ponto de vista econômico também, porque é mais dinheiro na mão das pessoas que realmente geram valor para a sociedade, os empreendedores, os trabalhadores, o pessoal que faz a máquina realmente girar e que faz a renda surgir na nossa sociedade, o nosso país ser um país mais rico, né? Porém, isso pode ser um problema do ponto de vista econômico se essa queda na arrecadação estiver aí representando uma queda na economia, uma economia mais fraca, porque é um número que é uma consequência de uma situação econômica pior. Aí é uma coisa um pouco desanimadora, ou seja, não é exatamente o Estado roubando menos, não é as pessoas conseguindo salvar mais o seu patrimônio das garras do Estado, é simplesmente as pessoas com menos dinheiro, ou seja, mantém-se o percentual do roubo, apenas o valor total que vai diminuindo. Aí sim é uma coisa um pouco deprimente até, né? Será que a população brasileira já está sofrendo os impactos da má gestão econômica por parte do governo Lula, do senhor Fernando Haddad, na pasta da Fazenda? Se for por esse motivo, realmente, essa queda aqui na arrecadação, ainda mais pelo quarto mês seguido, nos desanima um pouco se olharmos, levarmos em conta a questão do longo prazo da economia brasileira. Mas eu estou só conjecturando, levantando hipóteses aqui, não sei se esse é o motivo, até porque aqui o pessoal da Receita Federal afirma que, dentre alguns motivos que causaram esse recuo na arrecadação no mês de setembro, os principais são alterações na legislação tributária e pagamentos atípicos aqui, especialmente de imposto de renda de pessoas jurídicas e também contribuição social sobre o lucro líquido, né? IRPJ e CSLL, tanto em 2022 quanto em 2023 aí. Então, de acordo com o que foi apurado pela Receita Federal, sem considerar os fatores não recorrentes, haveria um crescimento real de 3,49% na arrecadação desse período acumulado e um acréscimo real de 0,31% na arrecadação do mês de setembro. Ou seja, alguns fatores atípicos derrubaram um resultado que de outra sorte seria positivo para o governo federal. Será que a coisa seria assim mesmo ou a Receita Federal está dourando a pílula apenas, né? Isso aqui me preocupa, né? Pagamentos atípicos aqui de imposto de renda e CSLL, porque isso aqui é apurado no final de todos os pagamentos e tudo mais, formula-se a demonstração do resultado, a empresa apura o seu lucro ou o seu prejuízo. Então, realmente, se esse pagamento está menor, isso pode significar que o lucro das empresas está encolhendo, por isso que elas estão pagando menos impostos. Se for isso aí a grande razão para a queda na tributação, pode ser um problema no longo prazo para o Brasil, sim, de fato. Eu preferia que essa queda fosse explicada por pessoas salvando o seu patrimônio em Bitcoin e outras formas aí, conseguindo burlar a extorsiva legislação tributária brasileira, aprendendo a usar técnicas agoristas para proteger o seu patrimônio das garras do Estado. Se for só pelo encolhimento da economia,
realmente não é uma notícia assim muito boa. Mas no geral, isso aqui sim vai ser um problema para o Fernando Haddad e para o Lula, principalmente porque eles estão nessa toada, nessa ladainha do fechamento do orçamento para o próximo ano. Então, como que o governo vai prometer um superávit ali, aliás, uma situação zerada, né? Nem déficit, nem superávit nas contas primárias do governo para o ano que vem, com uma arrecadação que agora está caindo, que é a arrecadação que eles vão prever para o próximo ano e como eles vão reverter esse resultado. Não sei, isso é problema deles, espero apenas que eles não fiquem repassando ainda mais essa conta para a sociedade, porque conforme eu mencionei e conforme explica a curva de Laffer, o povo brasileiro não aguenta mais pagar tantos impostos. A coisa já deu, chegamos e ultrapassamos há muito tempo o nosso limite. Mas o que você achou dessa história? O que você acha dessa queda de arrecadação estatal? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.